Primeiramente, o que são verbos? Verbos são palavras que expressam estado, ação ou fenômeno da natureza. Vejamos os exemplos. Primeiro exemplo: sou feliz agora. Sou é um verbo que expressa um estado, ou seja, é uma condição do sujeito. Segundo exemplo: não vá embora. Vá é um verbo que expressa uma ação, ou seja, ele dá uma ideia de movimento. Terceiro exemplo: chove muito. Chove é um verbo que expressa um fenômeno da natureza. Então, os verbos são palavras que expressam estado, ação ou fenômeno da natureza. Os verbos sofrem flexões, como as de pessoa e número. Quando nós falamos em número, nós falamos em singular e plural. E quando nós falamos em pessoa, existe a primeira, segunda e terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. Primeira pessoa do singular, eu. Segunda, tu. Terceira, ele. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda, vós. Terceira, eles. Então vejamos como exemplo o verbo estudar. Na primeira pessoa do singular, eu estudo. Na segunda, tu estudas. E na terceira, ele estuda. Na primeira pessoa do plural, nós estudamos. Na segunda, vós estudais. E na terceira, eles estudam. Além de sofrer flexão de pessoa e número, os verbos também sofrem flexão de tempo. Ou seja, um verbo pode estar no presente, no passado ou no futuro. E também flexão de modo, indicativo, subjuntivo e imperativo. Esse conteúdo de flexão de tempo e modo nós vamos estudar na próxima aula, certo? Os verbos também podem sofrer flexão de voz, ativa, passiva e reflexiva. Só que esse conteúdo nós só vamos estudar mais adiante. Turma, os verbos são divididos em 3 conjugações. Chamamos de primeira conjugação os verbos terminados em AR. Exemplos: errar, chorar, olhar, falar, calar, etc. Segunda conjugação, os verbos terminados em ER, sofrer, ver, desfazer, refazer. E terceira conjugação, os verbos terminados em IR, sorrir, trair, etc. Então, para saber se o verbo pertence à primeira, segunda ou terceira conjugação, basta observar a sua terminação. Se o verbo terminar em AR, ele pertence à primeira conjugação. Se terminar em ER, pertence à segunda conjugação. E se terminar em IR, significa que o verbo pertence à terceira conjugação. Quando os verbos não estão flexionados em modo ou tempo, ou seja, presente, passado, futuro, eles podem apresentar a forma nominal. São 3 as formas nominais dos verbos. Eles podem estar no infinitivo, que é quando o verbo termina em AR, ER ou IR, como eu expliquei agora há pouco. Ou eles podem estar no gerúndio, quando terminam em ando, endo e indo, exemplo, errando, chorando, olhando, falando, calando, etc. Também podem estar no particípio, que é quando os verbos são regulares. Eles terminam em ado e ido, exemplo, errado, chorado, olhado, falado. Novamente, para você saber se o verbo pertence ao infinitivo, gerúndio ou particípio, basta olhar a sua terminação. Vamos ver agora exemplos de orações, lembrando que oração é nada mais que uma frase que possui verbo, certo? Vamos ver exemplos de orações que possuem verbos no infinitivo, no gerúndio e no particípio. Primeiro exemplo: vou ler esse livro. Ler é um verbo que está no infinitivo. Mas como eu sei, professor, que esse verbo está no infinitivo? Ora, basta observar a sua terminação. Terminou em ER, significa que o verbo está no infinitivo. No caso aí, na segunda conjugação do infinitivo. Estou lendo um livro. Lendo é um verbo que está no gerúndio. Como que eu sei que está no gerúndio? Pela sua terminação. Termina em NDO. Eu nunca tinha lido esse livro. Lido está na forma nominal particípio, pois termina em ido. Turma, então essa foi a nossa aula de hoje sobre verbos. Na próxima aula nós vamos nos aprofundar mais nesse conteúdo. Até a próxima!